Por que Deus não acaba logo com o diabo e com isso ele vai cessar o sofrimento e a maldade no mundo inteiro? Você também já se fez essa pergunta? É sobre isso que vamos falar hoje aqui no Momento com o Evangelho. Bom, queridos, preste atenção. Para começo de conversa, a palavra Satanás vem do hebraico Ra-Satã, que significa adversário. Ra-Satã. E por incrível que possa te parecer, essa palavra não é usada só com esse ser espiritual da maldade. A palavra adversário, todas as vezes que usar a palavra adversário, no hebraico se usava a palavra Ra-Satã. Então Davi se tornou Ra-Satã de Amaleque. Davi se tornou Ra-Satã dos filisteus, entende? Salomão se tornou Ra-Satã assim, Ra-Satã ali. Deus se fez Ra-Satã dos assírios, entende? Deus se fez adversário. A palavra é adversário. E o ser, o que nós conhecemos como o diabo, ele é adversário, ok? Então, no grego do Novo Testamento, primeiro teve uma transliteração para o latim, diabolos, que também significa aquele que se opõe, o adversário. Então, para começo de conversa, querido, se Deus fosse destruir o diabo, eu e você seríamos destruídos. Sabe por quê? Quantas vezes nós nos tornamos adversários do próprio Deus? Nós sabemos qual é a vontade de Deus, o que Deus espera de nós, qual o comportamento que devemos ter, mas agimos exatamente o contrário da vontade de Deus. Por exemplo, nós temos muitas características diabólicas, como a ira. A ira de Deus é diferente da ira do homem. A vingança, sabe? Apesar de que a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, a palavra vingança em Deus não tem nada a ver com sentimentos humanos. Mas quantas vezes eu falei de duas? Então, a vingança e a ira, mas o ódio também, a raiva, entendeu? A cólera, o rancor, a mágoa, ressentimentos. Todas essas são características diabólicas nas nossas vidas. E muitas vezes agimos na emoção, agimos com essas características, agimos com esses atributos. Então, se Deus for destruir o diabo, o primeiro a ser destruído sou eu e você. Quantas vezes tomamos atitudes diabólicas? Quantas vezes nós nos tornamos adversários de Deus? Sabemos exatamente qual é a vontade, qual é o desejo de Deus e agimos exatamente o contrário. Muitas vezes por capricho, muitas vezes por pirraça, por vários outros motivos, nos tornamos Ra-Satã de Deus. Outra coisa, quando nos tornamos adversário de um ser humano, de um animal, da natureza, entende? Porque Deus habita em nós, somos o templo do Espírito Santo. Então, se eu sou o seu adversário e você tem o Espírito Santo, eu sou adversário do Deus que está dentro de você também. Eu sou adversário de Deus. Entende, querido? Agora, vai haver um tempo em que Deus vai agir. Vai haver um tempo em que Deus ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras, ok? Aguarde, calma, vai haver um tempo, ok? Então, com todo o respeito que você que tem essa dúvida merece, porque eu também já tive essa dúvida, essa é uma pergunta, uma questão muito simplória. Apesar de ser professor, e todo professor, às vezes as pessoas, eu não vou fazer uma pergunta que é uma pergunta muito boba, é uma pergunta muito simplória. Para professor não tem pergunta boba, toda pergunta tem uma profundidade, mas é uma pergunta de uma falta de conhecimento fora do comum. Entende? Eu estou dizendo que é uma pergunta extremamente infantil. Quer dizer, a fantasia, se Deus acabar com o diabo, acabou com tudo. Não acabou, querido. Não acabou porque nós temos a natureza adâmica dentro de nós. E nós temos uma natureza adversária dentro de nós. Então, se Deus fosse acabar com tudo que é diabo, o primeiro que seria acabado seria eu, seria você. Entende isso aí? Agora, vai haver um tempo, volto a dizer, que Deus vai dar retribuição ou recompensa, ou ele vai agir de acordo, sabe, com cada um segundo merece, inclusive com os principados, as potestades, o que chamamos de demônios, ok? Então fique calmo, fique tranquilo. Agora,
muita gente com esse sofrimento. Ou Deus não existe, ou se ele existe, ele não está agindo. O diabo está agindo debaixo do bigode, debaixo do nariz de Deus, e Deus não faz nada. Por quê? E essa falta de entendimento também traz sofrimento, também traz angústia para as pessoas. E se você é uma dessas pessoas angustiadas e que buscava essa resposta, quero orar com você. Deus, o Senhor Jesus disse que erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Que essa reflexão desse dia venha nos ajudar, meu Deus, a acabar um pouco com essa falta de conhecimento. Venha nos ajudar a acabar com essa falta de entendimento. Eu quero agradecer o seu Espírito, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, descende do alto, do Pai das luzes. E se nós podemos ter esse conhecimento, vem do Senhor. Agora, como igreja, queremos divulgar esse conhecimento, as boas novas, as boas notícias do Evangelho. Boa nova, boa notícia é uma notícia que traz felicidade, que traz um alento, que traz um conforto. Então, Senhor, é bom saber que o Senhor nos ama, que o Senhor ama tudo o que o Senhor criou. E é por isso que o Senhor já não destrói tudo de uma vez, senão os primeiros a serem destruídos seríamos nós, os seres humanos. Mas muito obrigado que a sua palavra diz que as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um abraço, até o próximo. Fique com Deus, se Deus assim nos permitir.